Bom, primeiro, queria agradecer o convite do Bruno. É uma grande alegria estar aqui. E, bom, o nome do centro, né, Centro Dom Bosco, uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. A gente que é de Niterói se sente em casa, né, Bruno? Então, e hoje é um dia particularmente importante, porque faz 30 anos faleceu José Pedro Galvão de Souza. Hoje se completa 30 anos do seu falecimento. E esse é um dos grandes nomes do pensamento católico no Brasil, embora a atividade dele seja muito mais na segunda metade do século XX do que na primeira, né? Ele não vai estar... não é tanto o tema da palestra hoje, mas ainda já na primeira metade ele já teve uma importante participação, tanto no Centro Dom Vital de São Paulo, quanto na ação universitária católica. A gente já vai falar sobre isso. Eu tenho consciência de que são muitos nomes pouco conhecidos e talvez... bom, mas espero que essa aula vai ser uma aula breve. Eu vou tentar... Eu coloquei vários pontos aqui para falar. Não vamos, quando passar de 40 minutos, eu paro e a gente continua depois... ou continua, ok, como preferirem. Mas é que eu pensei que talvez fosse interessante abrir para as perguntas, porque talvez alguém queira saber, mas tinha alguém no campo da psicologia, que era alguém que fosse... Porque esses intelectuais católicos do início do século XX trataram de todos os assuntos. Tudo que vocês quiserem estudar, alguém na primeira metade do século XX já estudou de uma perspectiva católica e tradicional. E o Centro Dom Vital, no qual, né, como o Bruno bem colocou, está a inspiração, né, do Santo Dom Bosco, acho que eu estou correto em interpretar assim. O Centro Dom Vital, na primeira metade do século XX, foi esse grande coração do Brasil católico, e principalmente da intelectualidade católica, que do Rio de Janeiro irrigava todo o Brasil, né? O Rio de Janeiro, na época, era a capital federal e também a capital cultural do país, que esperamos que ainda seja, né? Então, muito bem, sem mais delongas, né? Outra data muito importante é que esse ano de 2022 se lembra o centenário do Centro Dom Vital. O Centro Dom Vital foi criado exatamente 100 anos atrás por um jovem chamado Jackson de Figueiredo. E que contexto era esse, né, em que vivia Jackson de Figueiredo? Se vivia aí a República Velha, né, ou Primeira República, que foi um regime, no Brasil, um regime político, no qual havia uma doutrina oficial, que era o positivismo, que está inscrito até hoje na nossa bandeira, né, apesar de algumas tentativas no início da República de mudar isso, né, essas tentativas não foram adiante, depois um pouco que se abandonou esse projeto, que acho que ainda é necessário, de consertar a nossa bandeira. A nossa bandeira foi desenhada como uma bandeira de um movimento ideológico. Foi desenhada no âmbito do apostolado positivista do Brasil, que funcionava na Rua Benjamin Constant. Ainda hoje existe lá, um pouco caindo aos pedaços, mas eu acho que agora está até num processo de restauração, a Igreja Positivista do Brasil. O positivismo foi um movimento filosófico começado na França por Auguste Comte, e que se desenvolveu a partir de um determinado momento como uma nova religião, a religião da humanidade. Na França existe uma capela da humanidade, só que no Brasil esse movimento teve uma importância que no resto do mundo não teve. Aqui se tornou realmente um movimento poderosíssimo a ponto de fundar a República. A nossa República foi feita sob os cânones positivistas. O lema positivista está na bandeira. E foi construída não uma capela, como em Paris, mas uma igreja da religião da humanidade, que é essa igreja que está na Rua Benjamin Constant. Dentro do apostolado positivista, né, como se chamava o órgão da religião da humanidade no Brasil, eram decididas as questões de Estado. E essa influência foi muito marcante, ainda é muito marcante, mas nessas primeiras décadas da República era algo muito mais poderoso, né? Então, imaginem a situação dos intelectuais católicos nesse momento. Eles viviam sob um Estado oficialmente positivista, um Estado
que tinha uma religião materialista, né? Uma religião naturalista, uma religião sem o sobrenatural. Então, se por um lado havia certa tolerância, né, para com os católicos, coisa que, por exemplo, na França revolucionária não houve, havia aqui uma tolerância parecida com o que havia nos Estados Unidos. Por outro lado, a nossa situação e a situação dos Estados Unidos são muito diferentes, né? A bagunça religiosa nos Estados Unidos, né, a confusão religiosa nos Estados Unidos, ou como disse um certo príncipe brasileiro uma vez, qual a diferença entre a França e os Estados Unidos? É que a França tem centenas de queijos e uma religião. E os Estados Unidos têm um queijo e centenas de religiões. Mas o fato é que o Brasil não era os Estados Unidos, não tinha centenas de religiões. Então, não havia nenhuma dificuldade para que houvesse um reconhecimento público da religião católica. Em 1890, logo depois da República, os bispos do Brasil escreveram uma carta pastoral coletiva, em que, analisando a nova situação política e dando um direcionamento moral, falavam sobre a importância de que o novo Estado reconhecesse a religião católica como uma religião nacional, religião da maioria da nação, corrigindo isso sim os abusos que havia acontecido durante o Império, né? que havia durante o Império, né? Havia abusos que se referiam ao Estado intervir no âmbito próprio da Igreja e que deu aso à questão religiosa, por exemplo, né? Porque era o Estado, na verdade, era a maçonaria infiltrada no Estado que se miscuía no terreno próprio da liberdade da Igreja. Então, por exemplo, impedindo que noviços entrassem nos conventos. O Mosteiro de São Bento, às vésperas de 1889, estava despovoado, né? O convento de Santo Antônio também, assim não só no Rio, como no Brasil inteiro. Então, foi muito bem-vinda o decreto da República que acabou com o padroado. Porém, isso não era a situação ideal, né? O que os bispos estavam colocando ali, nessa pastoral de 1890, é que não bastava o Estado não intervir nas matérias próprias da Igreja. Era necessário também que o Estado reconhecesse a Igreja tal como ela é. Não como uma associação, como tantas outras, mas como uma instituição sobrenatural, soberana, e que não se confunde com outros movimentos religiosos. A Igreja Católica, juridicamente, não pode se comparar com outros movimentos religiosos. Era isso que, em 1890, os bispos deixaram claro. Eles foram vencidos, apesar de certas amizades até pessoais. Rui Barbosa, por exemplo, que era um defensor dessa laicidade do Estado, tinha sido aluno de Dom Antônio Macedo Costa, que não só foi esse grande herói da questão religiosa, como também foi um intelectual de pleno direito e que foi o autor principal dessa pastoral assinada por todos os demais bispos. Muito bem, o fato é que esse intento de uma república católica foi vencido inicialmente, depois ele vai ser retomado, a gente vai ver isso nos anos 30, mas esse intento de uma república católica foi vencido em 1890 e a gente passou a viver décadas de um positivismo oficial, em que não era possível ter ensino religioso nas escolas públicas, não era possível ter capelães militares no Exército, nas Forças Armadas, em que toda manifestação religiosa era vista como algo privado. E em 1916, né, graças a Deus, o Centro Dom Bosco publicou na sua inteireza essa carta pastoral fundamental de Dom Sebastião Leme. Em 1916, portanto, alguns anos aí depois, né, foi esse bispo paulista, Sebastião Leme, foi eleito bispo de Recife. Eleito, não quer dizer que ele foi eleito pelas pessoas, mas indicado pelo Papa, né? Dá esse nome de bispo eleito antes que ele tome posse. O Dom Sebastião Leme escreveu uma carta que vale muito a pena ler, e agora é fácil encontrar, em que ele relata a situação do Brasil, que tinha uma maioria católica, mas não era católico nas suas instituições. A imprensa não era católica, as escolas, não havia presença
católica nos meios oficiais. Havia, sim, as escolas católicas, né? Por exemplo, né, os salesianos, os lasallistas, os lazaristas também, né? Diversas congregações, os jesuítas que haviam retornado ao Brasil e vinham fazendo um trabalho muito importante, mas não havia presença católica no Estado. As Forças Armadas continuavam sem assistência religiosa. E vejam bem, as Forças Armadas antes tinham uma padroeira, Nossa Senhora da Conceição era a padroeira do Exército, né? Tudo isso, o Brasil como que vivia esquecido da religião da maioria da população. E Dom Sebastião Leme diz, por que isso acontece? Isso acontece porque os católicos não agem, porque, afinal, existe eleição, existe voto, é meramente uma questão dos católicos se organizarem, serem eleitos e implantarem aquela filosofia que desejam ver e que a maioria desejaria ou deveria desejar ver no Estado. Então, ele faz uma chamada, né, à presença pública, à presença cidadã, cívica dos católicos. Antes dele, houve também um padre muito importante, o padre José... eu vou dizendo esses nomes, né, mas depois, quem quiser, eu posso também passar uma lista de nomes que vale a pena procurar, né? O padre José Maria Moraes Carneiro. Ele, de nascimento era Júlio César Moraes Carneiro, era de Angra dos Reis, era um advogado formado no positivismo, havia estudado em São Paulo, anticlerical, mas a partir de um momento ele começa a estudar melhor a religião, porque é algo que mais cedo ou mais tarde acontece com todo ser humano, né? Para que a gente existe? O que a gente está fazendo aqui? Existe alguma coisa depois? O que faz sentido, o que não faz? Então, qual a religião mais razoável, né? E esse qual é a religião mais razoável, por exemplo, é um argumento que Leão XIII traz na Immortale Dei para mostrar como o Estado católico não é um Estado não se trata de algo utópico, quimérico. É uma questão de cada ser humano, individual e coletivamente, se colocar a questão fundamental de qual é a religião verdadeira e quais são os sinais da religião verdadeira. Com as luzes da própria razão, claro que nada disso se faz sem o influxo da graça, né? Mas com as luzes da própria razão é possível chegar a indícios muito fortes de que a religião católica é a única que pode ser verdadeira, que a Igreja Católica é a principal autoridade moral da Terra, né? Então, isso com as luzes da própria razão. Claro que nenhuma conversão se dá sem a graça, né? Mas a graça e a razão, a graça e a inteligência natural não são concorrentes, né? Elas vão no mesmo sentido. Muito bem. Então, o Brasil vivia um sério risco de ter uma população majoritariamente católica, porém, também é verdade que sem catequese, o Brasil sempre foi um país com pouca catequese, com pouco conhecimento da religião, com pouca prática religiosa verdadeira, digamos assim, e para fazer uma comparação útil, né, basta pensar na Argentina, que nossos vizinhos, que na mesma época tinham uma população muito mais catequizada, também porque é uma população muito mais alfabetizada e muito mais bem formada religiosamente. O Brasil não. No Brasil havia pouca instrução religiosa. Isso tudo contribuía para o avanço das seitas protestantes ao longo da Primeira República e também do espiritismo, que afetava especialmente as classes médias urbanas, que viam no espiritismo uma religião científica. Era muito comum que nas cidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo, houvesse uma presença do kardecismo muito forte. É outra coisa que só no Brasil prosperou, como o positivismo também. Aliás, são duas coisas muito ligadas, né? Era muito comum que houvesse uma proximidade entre positivistas e espíritas. O padre, voltando para o padre Júlio Maria, ele nasceu como Júlio César, né, era advogado, depois se converteu. Quando se converteu, se tornou sacerdote diocesano e passou a pregar missões, né? Ele viajava o Brasil inteiro pregando missões, chamando as pessoas à conversão e principalmente as classes intelectuais. Então ele se tornou... imaginem o padre Paulo Ricardo no início do século XX. Era mais ou menos isso. Então todo mundo que queria se formar, ele chamou a atenção da necessidade de se formar religiosamente, de estudar a religião.
E quando ele viajava e ele dava as suas conferências, ele visitou todos os estados do Brasil. Essas conferências, às vezes eram na igreja, às vezes eram num teatro, e lá sempre estava o presidente do Estado, como se chamava na época, né? Não chamava governador, os desembargadores, os professores da Faculdade de Direito, todo mundo queria ouvir o padre Júlio Maria, porque ele dava as razões do catolicismo, que era algo que no Brasil praticamente não havia pela essa falta de catequese. Então o padre Júlio Maria fez um trabalho muito importante de preparação, de conversão. O padre Júlio Maria faleceu em 1916, justamente, providencialmente, mesmo ano em que Dom Sebastião Leme publicou essa carta pastoral. O trabalho, havia outros nomes, né, como o padre João Gualberto, por exemplo, que era um padre que era cientista também aqui do Rio de Janeiro. Ele dava muitas conferências, havia muitas dessas conferências de catequese, né? E o padre João Gualberto ficou famoso porque veio um professor de medicina italiano, ateu, Ferri, veio a São Paulo, deu uma palestra na Faculdade de Direito e colocaram o padre João Gualberto para debater com ele, né? E ele venceu o debate. Então, isso foi muito... Né? Tinha vindo um professor aclamado do exterior e tal, e o padre João Gualberto, com a sua tranquilidade, respondeu todos os argumentos dele. Muito bem. Então, padre Júlio Maria, padre João Gualberto, entre outros, né? Mas principalmente ali o Dom Sebastião Leme foi responsável por esse trabalho apostólico na República Velha. Quando o Dom Sebastião Leme escreveu essa carta pastoral, um jovem sergipano chamado Jackson de Figueiredo leu. E ele tinha nascido em 1891, em Sergipe, estudou em Sergipe, depois em Alagoas, depois foi fazer a faculdade de Direito na Bahia, e depois que se formou, em 1914, veio para o Rio de Janeiro, porque o que ele pretendia era conseguir um emprego público, trabalhar. No Rio de Janeiro estava a vida intelectual, então era comum, né, que naquela época não havia concurso público, então ele vinha para cá porque conhecia alguém e tal, via um trabalho dele, como ele escrevia bem e tal, ele conseguia um posto, e esse posto fazia com que ele pudesse trabalhar de uma maneira estável, né? Ele teria ali o seu ordenado, poderia se dedicar à vida intelectual, escrevendo no jornal, e constituir uma família, né? Então ele veio para o Rio de Janeiro em 1914 em busca desse ideal de vida intelectual e serviço público. Foi difícil, apesar dele ter muitos amigos, ele era particularmente boêmio, Jackson de Figueiredo, conhecia, facilmente ficava amigo das pessoas que conhecia, já estava integrado nas rodas intelectuais, mas esse emprego depois veio, mas demorou um pouco. O fato é que quando esse jovem, ele era intelectualmente inquieto, nesse momento ele não era católico, ele lia Nietzsche, principalmente Nietzsche, marcou muito, e todas essas ideias que um outro sergipano, Silvio Romero, chamou de bando de ideias novas, foram ideias que chegaram no Brasil em 1870 adiante, todos os liberalismos, socialismos, evolucionismos, né, uma confusão ideológica, e Jackson de Figueiredo foi formado nessa balbúrdia ideológica. E quando ele veio para o Rio, duas coisas o impactaram, né? Primeiro, ele leu essa carta pastoral e o impactou porque ele viu ali uma força que ele não estava acostumado a ver num discurso católico. E segundo, ele conheceu um filósofo cearense, Farias Brito, Raimundo de Farias Brito, que não era católico, mas chamava a atenção para a necessidade do espírito. Ele criou o que se chamou de reação espiritualista. Essa reação espiritualista ia contra o positivismo reinante, né, que era materialista. Então ele falava que era importante restaurar o reinado do espírito no Brasil. E Jackson de Figueiredo ouviu e seguiu, tomou Farias Brito como um mestre. Não só Jackson de Figueiredo, né, houve uma grande influência de Farias Brito, também, por exemplo, nos filósofos, nos poetas simbolistas, e houve portanto, um movimento intelectual que já, embora sem ser católico, já começava uma reação àquele positivismo oficial que existia no Brasil. Farias Brito faleceu sem se converter,
mas Jackson de Figueiredo tomou para si a missão de completar a trajetória de Farias Brito. E passou a ter conversas regulares com Dom Sebastião Leme, que nesse momento já não era arcebispo de Olinda, mas sim arcebispo coadjutor do Rio, né? O arcebispo que tem o direito de suceder o arcebispo ordinário, que era, naquele momento, Dom Joaquim Cavalcante de Albuquerque, Arco Verde Cavalcante de Albuquerque. Muito bem. Então, nessas conversas com Dom Sebastião Leme, que Jackson de Figueiredo chegou lá e queria conversar sobre filosofia, sobre diversas coisas, ele falou: ainda não sei se eu quero confessar, se eu quero me converter. E o Dom Leme falou: não tem problema, vamos conversar, venha conversar. Então, depois de uns meses, ele se converteu e pediu para se confessar, e aí ele falou: bom, se é para se confessar, se é para se converter, é para ser de verdade. Então, ele passou, nas frases dele, ele disse que abdicou da sua independência intelectual e colocou a sua razão nas mãos amantíssimas da Santa Madre Igreja. Então, toda a vida dele, toda a potência intelectual dele, também a sua potência afetiva, né, porque era um homem que tinha muitos amigos, tudo isso ele colocou como um instrumento de apostolado. E aí foi isso que ele fez nos últimos 10 anos da vida dele, porque ele faleceu muito novo. Ele faleceu em 1928, já veremos isso. Mas nesses 10 anos ele promoveu uma autêntica revolução espiritual no Brasil, né? Revolução no bom sentido, nesse caso, né? De volta à origem, né? Como os físicos determinam que é uma revolução. Essa conversão do Jackson de Figueiredo foi imediatamente acompanhada do trabalho de apostolado. Então, ele começou a mostrar para os amigos dele, ele tem uma correspondência muito nutrida, né? Inclusive, aqui hoje temos o privilégio um privilégio para mim, né, de ter assistindo essa humilde conferência, o filho de José Barreto Filho, que foi o prefaciador da correspondência entre Jackson de Figueiredo e Alceu Amoroso Lima, né? Então, para mim, uma alegria muito especial ter a presença do senhor aqui. E essa correspondência, né, que foi prefaciada por José Barreto Filho, é muito forte, é muito rica, porque mostra ali toda a amizade e todo o afã apostólico de Jackson de Figueiredo, querendo explicar para os amigos dele, agnósticos ainda, né, a riqueza e a razoabilidade da fé católica, né? Numa dessas coincidências, né, muito interessantes, quando Jackson de Figueiredo faleceu em 1928, havia acabado de se converter, enfim, aquele que passou a ser o seu principal discípulo, que é o Alceu Amoroso Lima, o qual teve uma vida... depois ele mudou de posições, digamos assim, mas inicialmente ele era um discípulo bastante fiel de Jackson de Figueiredo. Muito bem, né? Comentamos já da vida de Jackson de Figueiredo no Rio de Janeiro. Ele se casou aqui, passou a trabalhar no Ministério da Agricultura, depois ele era responsável pelo ensino técnico no Ministério da Agricultura. Isso fez com que ele fosse muito a Muzambinho, no sul de Minas Gerais, e lá ele conheceu um jovem médico chamado Hamilton Nogueira. Hamilton Nogueira depois se tornou um dos primeiros membros do Centro Dom Vital, junto com Perilo Gomes, que era aqui do Rio de Janeiro, era um funcionário do serviço consular, né? Naquela época era separado o serviço diplomático do serviço consular. O Perilo Gomes era do serviço consular. Entre outros, né? Durval de Moraes, que era um crítico literário, né? Pouco a pouco, os amigos de Jackson de Figueiredo foram se convertendo. E em 1921, eles decidiram começar uma revista, a revista A Ordem. Essa revista passou a ser o veículo de expressão dessas ideias de um catolicismo militante, um catolicismo social, um catolicismo que, isso sim, era laical também, no sentido de que eles deixavam claro que eles estavam falando em nome próprio e não em nome da Igreja. Eles contavam, obviamente, com a assistência de Dom Sebastião Leme, mas eles preferiram, em vez de criar
Havia, naquela época, muitas atividades laicais, como as irmandades, né, como as ordens terceiras, como as congregações marianas, que estavam vinculadas, de certa forma, à estrutura eclesiástica, né? Já o Centro Dom Vital, não. Ele começou como uma iniciativa dos leigos. Tanto isso porque, assim, eles também tinham uma certa liberdade para falar de assuntos políticos, por exemplo, que eram muito do interesse de Jackson de Figueiredo, que, como uma organização da igreja, eles não queriam comprometer a voz da igreja naquilo que era assunto discutível, né? Então, foi a postura que eles tomaram. Criaram essa revista em 1921 e, no ano seguinte, criaram o Centro Dom Vital. Por que Centro Dom Vital? Uma homenagem, obviamente, a Dom Vital, né? Aquele bispo que havia defendido a identidade católica do Brasil, havia defendido a liberdade da igreja e que havia morrido muito jovem, também por conta, como consequência, né, de tudo que sofreu, né, prisão, etc., né, um herói. E por isso Jackson de Figueiredo escolheu Dom Vital como patrono desse centro que ele fundou em 1922. Não fundou sozinho, como vimos, né? Tinha já seus colaboradores, mas ele era o nome principal. E o nome dele foi se espalhando pelo Brasil afora. Então, em São Paulo, em Recife, havia muitos jovens católicos que buscavam um ideal, né? Mas um ideal palpável, né? Um nome, né? Alguém de quem buscar inspiração, de quem buscar exemplo. E Jackson de Figueiredo se tornou esse nome. Havia as congregações marianas. O que eram as congregações marianas? As congregações marianas eram grupos não, de jovens, mas não só de jovens, né? A maior parte das congregações dos colégios eram de jovens, organizadas pelos jesuítas, normalmente, como um apostolado típico dos jesuítas. Esses jovens se reuniam, tinham formação católica e passavam a fazer apostolado e tal, sempre dirigidos por um padre jesuíta. Então, havia algumas congregações marianas bastante importantes. Em Recife, por exemplo, havia a Congregação Mariana da Mocidade Acadêmica. Esse nome, Mocidade Acadêmica, se referia ao fato de que os jovens que participavam dessa congregação mariana eram alunos da Faculdade de Direito do Recife, né, e das outras escolas superiores que iam surgindo. Havia um padre muito importante, esse também é um nome importante, Antônio Ciríaco, que era um padre goês, né, da Índia portuguesa, que era o diretor dessa congregação mariana da Mocidade Acadêmica. E lá eles criaram uma revista, a revista Tradição, aliás, a revista Fronteiras, depois teve a revista Tradição, e eles alcançaram bastante sucesso, né, nesse intento de moldar a vida da cidade de Recife, né, de Pernambuco em geral, de acordo com a doutrina católica. Havia o líder leigo entre eles, era Manuel Lubambo, que passou a ser secretário de Fazenda depois da Revolução de 1930, e ele faleceu jovem, né, faleceu na década de 40, mas deixou um legado muito importante no Recife. Então, fora os contatos que havia, porque isso aí se tornou uma rede, né? Tinha esse grupo em Recife que estava muito próximo de um grupo em Portugal que se movimentava ao redor de Antônio Sardinha, que é um convertido também, né? Vamos falar do Antônio Sardinha depois. E em São Paulo havia também as congregações marianas, havia uma especialmente, a Congregação Mariana da Legião de São Pedro, que tinha uma academia. Era muito interessante também que essas congregações marianas, elas fundavam academias. Academias seriam um grupo para discussões intelectuais dentro da congregação mariana. Por exemplo, em Niterói havia a Congregação Mariana de Nossa Senhora Auxiliadora, que funcionava no Colégio Salesiano. E havia a Academia São Francisco de Sales. E era um padrão que se repetia ao longo do Brasil, né? Então, havia uma grande rede de jovens que haviam se convertido e que deviam muito isso ao exemplo de Jackson de Figueiredo, como jornalista, como homem público, que viajava bastante, falava, né? Estava sempre disposto a testemunhar. Isso tudo ele fez em 10 anos de vida. 10 anos de vida.
Em São Paulo, havia a Congregação Mariana da Legião de São Pedro, que tinha a sua academia também, cujo nome era nada mais, nada menos que Academia Jackson de Figueiredo. Essa Legião Mariana, que era essa Congregação Mariana, que era dirigida pelo Monsenhor Pedrosa, que depois deixou o clero secular, se tornou monge beneditino e foi abade do Mosteiro de São Bento de São Paulo, Dom Paulo Pedrosa. Eles organizaram um grande congresso, porque eles pensaram assim, a gente já tem muitos jovens aqui, mas tem muitos jovens católicos nessa cidade enorme como São Paulo, que não sabem que existe um grupo onde eles podem formar sua fé, criar amizades católicas e tal. Então fizeram um grande evento e divulgaram por toda a cidade. Nesse momento, nessa circunstância, um jovem estudante da Faculdade de Direito, que estava no último ano, viu um cartaz, se eu não me engano, na Praça da Sé, e foi assistir esse evento. Ele se chamava Plínio Corrêa de Oliveira. E ele foi assistir esse congresso, ficou encantado com aquilo tudo, né, que havia. Olha só, tem professores, tem um sacerdote, que tem vários jovens, né, mais de 100, 200, 300, que maravilha. E ele falou, uau, eu preciso entrar nessa Congregação Mariana. E ele entrou para a Congregação Mariana da Legião de São Pedro e deu o seu discurso, o primeiro discurso público na Academia Jackson de Figueiredo. Era um discurso sobre Maria Antonieta. E logo depois ele se tornou presidente da Academia Jackson de Figueiredo, depois presidente da Congregação Mariana, porque havia um diretor eclesiástico, mas era um grupo laico, né, leigo. E depois criou um jornal também. Na verdade, já existia, era um folhetim, mas que ele transformou num jornal, propriamente dito, que é o Legionário. Então, quer dizer, toda a trajetória, todo o apostolado, né, que Plínio Corrêa de Oliveira fez, surge do exemplo de Jackson de Figueiredo. Logo depois, ele cria, em São Paulo, a Ação Universitária Católica, que era uma espécie de braço do Centro Dom Vital nas universidades. Aqui no Rio também existia a Ação Universitária Católica, mas a primeira a ser fundada foi de São Paulo. E entre o Plínio Corrêa de Oliveira foi o presidente dessa Ação Universitária Católica. Vejam, né, isso tudo a gente está falando décadas antes do surgimento da TFP, né, mas, que levaria isso depois, mas isso em 1929, né, foi quando houve esse congresso. Então, ali não se imaginava, né, a que ia levar todo esse movimento. Jackson de Figueiredo, quando faleceu em 1928, não fazia ideia das consequências que a sua conversão ia provocar na intelectualidade brasileira em geral, né. Então, se fundou a Ação Universitária Católica, e aí eles reuniram os estudantes das faculdades, das escolas superiores de São Paulo, né? A Escola Politécnica, né? Não existia a USP na época, né? Existia só a Faculdade de Direito, a Faculdade de Engenharia, né? A Escola Politécnica, e a Faculdade de Medicina. Então, juntaram alunos das três faculdades e organizaram a Ação Universitária Católica, tendo como presidente Plínio Corrêa de Oliveira, mas dentre seus membros também outro nome muito importante, que já foi citado hoje, José Pedro Galvão de Souza. José Pedro Galvão de Souza era aluno do primeiro ano da Faculdade de Direito, nesse momento. E depois, quando Plínio Corrêa de Oliveira se formou e deixou a Ação Universitária Católica, José Pedro Galvão de Souza passou a ser o presidente. Muito bem, então falamos de Manuel Lubambo, o padre Antônio Ciríaco, Plínio Corrêa de Oliveira, José Pedro Galvão de Souza, em São Paulo, da Academia Jackson de Figueiredo. Depois, o próprio Centro Dom Vital passou a ter sedes. Então, haviam filiais, né, no interior do Brasil. Então, havia o Centro Dom Vital de São Paulo, o Centro Dom Vital de Juiz de Fora, o Centro Dom Vital de Recife, né, Centro Dom Vital em diversos, de Belo Horizonte, em diversos pontos do país. E ali em São Paulo, especialmente, teve uma força muito grande, porque contava também com a presença de um grande amigo do Jackson de Figueiredo, e que era professor da Faculdade de Direito de São Paulo, foi professor de José Pedro Galvão de Souza, foi professor de Plínio Corrêa de Oliveira, chamado Alexandre Correia.
Alexandre Correia é o tradutor da Suma Teológica português. Alexandre Correia estudou na Faculdade de Direito de São Paulo. Lá ele teve contato com uma série de professores que, apesar daquele ambiente majoritariamente positivistas, né, havia alguns professores católicos, né, uma série de professores escondidos, digamos assim, né, e não tão escondidos, como, por exemplo, João Mendes, que é o nome da praça importante, né, em São Paulo. João Mendes de Almeida era um professor de direito católico e ligado a estudioso da segunda escolástica. E ele passou para Alexandre Correia toda essa tradição. Alexandre Correia estudou na Faculdade de Direito de São Paulo e depois foi para... depois estudou também na Faculdade de São Bento, que é também um capítulo importante. Foi fundada em 1908, em São Paulo, os monges beneditinos do Mosteiro de São Bento. A gente falou sobre como os mosteiros beneditinos estavam à míngua, né, quando veio a República. Com a liberdade que a República trouxe nesse aspecto, houve um renascer das ordens religiosas no Brasil. Então vieram muitos monges alemães, especialmente, né, para povoar os mosteiros beneditinos do Rio e de São Paulo. Os jesuítas retornaram ao Brasil no norte, né, em Pernambuco. Então, eram jesuítas portugueses, no sul, em São Paulo, em Rio Grande do Sul, jesuítas alemães. Houve também muitos franciscanos, né? E houve, então, esse renascer da vida religiosa no Brasil. Houve os redentoristas, que vieram da Holanda, e, por exemplo, a gente falou sobre o padre Júlio Maria. Ele primeiro foi diocesano, mas depois ele decidiu que deveria entrar para uma ordem religiosa, e ele se tornou redentorista. Foi o primeiro redentorista brasileiro, da ordem de Santo Afonso. Muito bem, então, voltando lá para a década de... para o início da década de 30, Alexandre Correia era professor da Faculdade de Direito de São Paulo, mas antes ele havia estudado na Bélgica. Ele primeiro estudou na Faculdade de Filosofia, né, de São Bento, dessa faculdade fundada pelos beneditinos em 1908, e depois foi fazer o doutorado na Universidade de Lovaina. A Universidade de Lovaina, ela é uma universidade medieval, muito antiga, mas que tinha praticamente deixado de existir no século XVIII, e no século XIX ela foi como que ressuscitada por iniciativa dos tomistas, que estavam renascendo na Itália nesse momento, e a partir da Itália passaram a se disseminar pela Europa. Então houve um grande movimento pela fundação de universidades católicas. Houve, por exemplo, o cardeal Newman fundou a Universidade Católica na Irlanda, né, que ainda existe, a University College Dublin, e os bispos da Bélgica reformaram aquela universidade que tinha deixado de existir com o nome de Universidade Católica de Lovaina. Ela passou a ser aquele grande centro de formação do pensamento católico. Muitos desses pensadores católicos do início do século XX e também do final do século XIX se formaram em Lovaina. Alexandre Correia foi um deles, e ele fez uma tese de doutorado sobre Joseph de Maistre. Joseph de Maistre foi um contra-revolucionário muito importante do início, né, do final do século XVIII. E Alexandre Correia ali se embebeu, né, de uma doutrina contra-revolucionária, que depois ele trouxe para o Brasil. Não só isso, como ele também conheceu os jovens do integralismo lusitano, não confundir com o integralismo brasileiro. O integralismo lusitano era esse movimento que já mencionamos, né, que se fundou ao redor de Antônio Sardinha, que também era mais um desses convertidos, né? Vocês percebam, né, como havia uma onda de conversões acontecendo. E todos eles se encontravam, se conectavam, apesar das distâncias, não havia internet, não havia nada disso, mas eles sabiam da existência uns dos outros pela imprensa, porque eles fundavam jornais, distribuíam esses jornais, enviavam esses jornais para o outro lado do oceano, escreviam cartas entre si, havia uma conexão muito interessante.
E Alexandre Corrêa não só teve esse contato epistolar, né, que outros brasileiros tiveram com esses portugueses, como ele conheceu lá, porque esses portugueses estudavam na Bélgica porque os monarquistas portugueses estavam exilados nessa época, né, e eles eram monarquistas, né. Então, eles se conheceram, né, em Flandres e nasceu essa amizade. Muito bem, Alexandre Corrêa, aqui no Brasil, era grande amigo de Jackson de Figueiredo. Então, em São Paulo, principalmente depois do falecimento de Jackson de Figueiredo, Alexandre Corrêa tomou um lugar importante de incentivar aqueles jovens. Quem o conheceu pessoalmente, né, eu não conheci, mas conversei com algumas pessoas que conheceram, o Alexandre Corrêa não era pessoalmente uma pessoa muito entusiasmada, né? Muito, era um professor que gostava de ir lá, dava aula dele, pronto e tal. Mas conversando pessoalmente com os alunos, ele os incentivava, né? E ele fez esse trabalho muito importante de tradução da Suma Teológica para o português e também os grandes livros, os grandes estudos que ele tem sobre direito natural, sobre direito romano também, que foram muito importantes para a formação dessa nova geração que estava surgindo ali, né? Esses jovens que fundavam o Centro Dom Vital e fundavam revistas e criavam editoras também, que tinham vários planos para recatolicizar o Brasil. Porque essa era a iniciativa deles, né? Nós temos que recatolicizar o Brasil. E como recatolicizar o Brasil? Era isso que eles pensavam no Centro Dom Vital, né? Que funcionava na época ali na Praça 15, onde hoje, agora, onde é o Convento do Carmo, né? Atualmente, foi restaurado recentemente, ali funcionava o Centro Dom Vital. E ali, o que eles pensaram, né? O que a gente precisa? A gente precisa de uma universidade, a gente precisa de uma reforma constitucional, a gente precisa de planos grandes, né, do que a gente precisa para tornar o Brasil um país católico. Editoras já temos, ok, muito bem. Precisamos de um partido? Não. Aí Dom Sebastião Leme disse, não, melhor não um partido, vamos fazer a Liga Eleitoral Católica. Qual era a ideia da Liga Eleitoral Católica? Vejam bem, eram aqueles jovens entusiasmados e que contavam com o apoio paternal de Dom Sebastião Leme, o qual, por si só, também era um visionário, né? Foi Dom Sebastião Leme, por exemplo, que planejou o Cristo Redentor. Ele falou, vamos fazer o Cristo Redentor para deixar claro que o Brasil é católico. Imaginem o Brasil sem o Cristo Redentor, o Rio de Janeiro sem o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é o maior símbolo do hemisfério sul, né? O símbolo mais famoso de qualquer coisa que exista no lado de baixo do Equador. E isso foi ideia do Dom Sebastião Leme. Dom Sebastião Leme falou, vamos fazer o Cristo Redentor. E quando fizermos o Cristo Redentor, vamos consagrar o Brasil ao Sagrado Coração. Porque consagrar ao Sagrado Coração é consagrar Cristo Rei. Porque Cristo é rei por conta da sua sagrada humanidade, né? E a devoção ao Sagrado Coração é a devoção à sagrada humanidade. Então, esse plano teve muito sucesso e ele contou com uma amizade muito especial. A amizade de um advogado gaúcho que se tornou presidente da República, chamado Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas, o Brasil vivia todo esse ambiente, né, positivista, né, que a gente mencionou na República Velha, e dentro dos positivistas mesmo passava a haver certas diferenças, certas reações. Porque isso é importante lembrar, né, embora a gente pode, num outro momento, tratar melhor disso, existe um movimento conservador dentro do positivismo, né? Um movimento limitado, né? Por conta das próprias carências doutrinárias do positivismo. Mas, por exemplo, Charles Maurras, né, a Ação Francesa, todos eles são conservadores, tradicionalistas, contra-revolucionários, mas de formação positivista. Getúlio Vargas não chegava a tanto, mas era tão agnóstico quanto Charles Maurras. Charles Maurras se converteu depois, né? A Ação Francesa é um outro assunto. Mas Getúlio Vargas via que não era possível o Brasil dar certo se não houvesse uma unidade religiosa. Embora ele pessoalmente fosse agnóstico, ele chegou a essa conclusão de que era necessário ter uma unidade nacional. O Brasil tinha o risco de se separar, o federalismo exagerado da República Velha, né, e a falta de uma unidade moral no país previa que, em algumas décadas, o país se esfacelasse por interesses regionais, se organizando e criando identidades regionais. E ele
se opôs a tudo isso, né? Teve esse movimento vitorioso de 1930, e ele contou com a amizade de Dom Sebastião Leme. Dom Sebastião Leme foi quem convenceu... Dom Sebastião Leme, nesse momento, era arcebispo do Rio de Janeiro, e ele convenceu Washington Luiz, que era o presidente deposto, a aceitar a derrota e sair sem fazer uma guerra civil. Então, Getúlio Vargas, obviamente, ficou muito grato a Sebastião Leme, e eles se tornaram amigos verdadeiros, né, de confidência mesmo, embora Getúlio não tenha chegado a se converter. Isso foi uma grande vantagem para esse projeto de recatolização do Brasil. Então, Getúlio Vargas tomou posse em 1930 e garantiu que, se não houvesse dinheiro suficiente para terminar o Cristo Redentor, a União ia pagar o Cristo Redentor. E não precisou, porque a população conseguiu reunir dinheiro. Foi uma obra construída pelo povo. Mas Getúlio Vargas esteve lá ele era ainda chefe do governo provisório nesse momento, né? Porque o Getúlio foi o primeiro chefe do governo provisório, depois presidente constitucional, depois de 34, depois chefe de Estado, ditador, né, em 37 até 45, e depois, né, em 50, ele foi novamente eleito. Mas, nesse momento, em 1931, quando foi inaugurado o Cristo Redentor, no dia 12 de outubro, ele era chefe do governo provisório, e ele fez questão de subir o Corcovado com todos os seus ministros para assistir, dar um caráter oficial àquela consagração feita por Dom Sebastião Leme em união com os outros bispos do Brasil. Alguns meses antes, ele mesmo já tinha consagrado o Brasil, também, mas isso no Palácio São Joaquim, né, que é o palácio do arcebispo, né, ele esteve presente na consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Essa foi só a primeira vitória que os católicos conseguiram nesse momento da Era Vargas, né? Houve uma série de outras vitórias, entre elas essa Liga Eleitoral Católica que já mencionamos. Porque Dom Sebastião Leme sagazmente disse: melhor do que um partido católico é uma liga eleitoral que permita que cada político esteja no seu partido, mas que se comprometa com uma série de pontos que nós vamos colocar aqui. Então, tinha dois grupos de pontos, os essenciais e os recomendáveis. Então, o candidato podia ser de qualquer partido, né? Na verdade, não havia muitos partidos no Brasil nessa época. Havia, assim, os partidos republicanos. Partido Republicano Fluminense, Partido Republicano Gaúcho, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro e tal. E aí esses candidatos se comprometiam com os pontos da Liga Eleitoral Católica e passavam a ter a recomendação da Liga Eleitoral Católica. Isso fez com que a Constituinte de 1933, né, que terminou em 1934, tivesse uma maioria de deputados católicos, inclusive o deputado mais votado, e o mais jovem também foi da Liga Eleitoral Católica de São Paulo, que é o Plínio Corrêa de Oliveira. Esse foi até um momento também para a sociabilidade, vamos dizer assim, dos intelectuais católicos no Brasil muito importante, porque essa Constituinte se reuniu onde já era, né, o Palácio Tiradentes, que ali funcionava a Câmara dos Deputados. E o Centro Dom Vital ficava ali em frente, né, no Convento do Carmo. Então, por exemplo, Plínio Corrêa de Oliveira saía de lá e ia se reunir com o Alceu Amoroso Lima no Centro Dom Vital, e o Centro Dom Vital fazia lobby, né, lobby no melhor sentido da palavra, na Constituinte, e garantiu, né, que houvesse essas grandes vitórias católicas. Muitas delas já haviam sido antecipadas por Getúlio. Por exemplo, em 1931 já havia novamente ensino religioso nas escolas públicas. Mas muitas outras, né, por exemplo, a proscrição do divórcio, tudo isso foi conseguido em 1984 na Constituição. Então, e o Centro Dom Vital, ao mesmo tempo, se espraiava por todas as áreas do conhecimento. Na Faculdade de Direito havia um grupo chamado CAJU. CAJU era o Centro de Estudos Jurídicos e Sociais, mas tinha esse acrônimo que não encaixa, né? Que é o CAJU, mas era muito importante. Do CAJU fizeram parte historiadores famosos, importantes, né? Quer dizer, famosos na época e muito importantes até hoje, alguns conhecidos ainda, né? Américo Jacobina Lacombe, Hélio Viana.
juristas como Heráclito Sobral Pinto, Lacerda de Almeida, e educadores também como Jonatas Serrano, Everaldo Becoiser, que era um geógrafo. Então, por exemplo, Becoiser organizou a Associação dos Educadores Católicos, dos Professores Católicos. Ao mesmo tempo, havia os círculos operários, havia toda uma preocupação de dar formação católica para toda a sociedade, né? Cada um cada um nos seus afazeres tivesse uma mentalidade católica, e assim se conseguiria que o povo fosse católico e também as instituições. Era uma luta dupla, né? Ao mesmo tempo que eles estavam lá na Associação de Professores Católicos, no Círculo Operário, no Círculo Militar Católico, ao mesmo tempo que eles estavam nesse âmbito, eles também estavam na Constituinte e também estavam conversando diretamente com o presidente da República. A iniciativa, esse plano do Centro Dom Vital foi adiante, né? Eles queriam formar uma universidade católica e criaram, em 1932, o Instituto Católico de Estudos Superiores. Esse Instituto Católico de Estudos Superiores tinha cursos de filosofia, de teologia, de história, de psicologia, uma série, quer dizer, tudo ali ensinado com uma perspectiva católica tradicional. Desse Instituto Católico de Estudos Superiores surgiu a PUC do Rio, né? Começou como faculdades católicas e depois se tornou a Universidade Católica do Rio de Janeiro, para logo em seguida receber do Papa o reconhecimento de pontifícia. Foi a primeira universidade privada do Brasil e que de certa forma houve uma luta dentro do governo, né? Porque por um lado Getúlio Vargas queria agradar Dom Sebastião Leme, por outro lado o regime dele era muito concentrador, né? Então Francisco Campos, que era o ministro da Educação, teve que ser convencido, Gustavo Capanema também, teve que ser convencido a ter uma universidade privada no Brasil, porque para eles isso seria um perigo, uma universidade privada. Mas houve, e foi a primeira universidade privada do Brasil, a PUC do Rio de Janeiro, que teve como reitor, primeiro reitor, o padre Leonel Franca. E aí, por falar em padre Leonel Franca, que era um jesuíta, podemos falar um pouco sobre como era a vida espiritual do Centro Dom Vital. Era um centro leigo, como dissemos, mas também de formação católica, né? Uma coisa é ser leigo, outra coisa é não ser católico, né? Bom, todos aqui somos leigos, né? Isso não quer dizer que não sejamos católicos. Então, então era um centro leigo, mas um centro católico. E era, portanto, um centro que não falava em nome da igreja, não tinha autoridade para falar em nome da igreja, mas queria seguir a igreja em tudo que a igreja ensinasse. E isso fazia com que ali houvesse também uma vida religiosa, uma vida espiritual. O padre Leonel Franca estava sempre disponível para confissões, para direção espiritual. Ele orientava nas matérias de fé e moral os dirigentes do Centro Dom Vital. E também havia o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, que passou a ser um lugar, por exemplo, onde se faziam os retiros do Centro Dom Vital. E muitos jovens que no Centro Dom Vital passavam a ter inquietações vocacionais dirigidas à vida religiosa se encaminhavam para o Centro Dom Vital. Assim foi que o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, no século XX, se tornou um grande centro intelectual, né, com grandes matemáticos como Dom Irineu Pena, historiadores, filósofos, teólogos, né, Dom Odilon Moura, Dom Estevão Bittencourt, Dom Lourenço Almeida Prado, Dom Marcos Barbosa, muitos deles, Dom Marcos Barbosa, por exemplo, foi da Academia Brasileira de Letras, né? O Centro Dom Vital estava intimamente ligado ao Mosteiro de São Bento, né? Ele ali e também à comunidade jesuítica do Rio, né? Especialmente na pessoa do padre Leonel Franca, mas também do padre Francisco Leme Lopes e diversos outros, tanto é que os jesuítas ficaram responsáveis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. Bom, agora deixa eu
já são 9 horas, né? Então, deixa eu ver aqui. Comentar um pouquinho mais sobre a Era Vargas, né? E depois falar um pouco de como foi no Centro Dom Vital a mudança desde a fundação com Jackson de Figueiredo até a crise que o Centro Dom Vital passou a partir dos anos 50, especialmente dos anos 60. Então, só para comentar mais algumas vitórias, né, que o Centro Dom Vital conseguiu durante a Era Vargas. Bom, já falamos da Liga Eleitoral Católica, do Instituto Católico de Estudos Superiores, da consagração do Brasil à Nossa Senhora em 1931 e meses depois a consagração do Brasil ao Sagrado Coração, o ensino religioso nas escolas públicas. Em 1933 houve uma lei proibindo a usura. Desde 1930, Getúlio Vargas prometeu a Dom Sebastião Leme e cumpriu que não haveria maçons no governo. E em 1937, com o Estado Novo, ele proibiu o funcionamento da maçonaria no Brasil. Todas as lojas foram fechadas. Os técnicos formados no Centro Dom Vital participavam do governo. Por exemplo, na censura, o Período Gomes, que citamos, ele participava da censura dos espetáculos. E também na legislação trabalhista. Toda a legislação trabalhista foi feita com base em congressos que debatiam a doutrina social da Igreja, o que se chamava então de direito social. A CLT foi em grande parte obra do Centro Dom Vital, porque era uma maneira de aplicar a doutrina social da Igreja às relações de trabalho, que estavam até então dominadas pelo liberalismo, né? Isso, a CLT já é 1943, né? Mas ela é uma consolidação, né? Então já havia várias leis, por exemplo, garantindo o domingo, o descanso dominical, garantindo o salário familiar para garantir famílias maiores, uma série de leis trabalhistas que estavam voltadas para o bem-estar do trabalhador e a doutrina social da Igreja de uma maneira geral, né? O fomento das famílias e tal. Na década de 30 se chegou a discutir uma concordata, porque, não sei se todos têm presentes, o fato de que o Brasil, a partir de 1891, se tornou um país em que a Igreja Católica não tinha posição oficial, né? Embora funcionasse livremente, tal, não havia uma posição, não havia uma regulamentação jurídica da posição da Igreja Católica, as propriedades da Igreja Católica, tudo funcionava como uma entidade privada. E então, nos anos 30, se discutiu a celebração de uma concordata que resolveria esse problema. Essa concordata não foi feita, né? E a gente permaneceu nessa situação jurídica até o ano de, se eu não me engano, 2008, que quando o Bento XVI e o ex-presidente Lula fizeram o acordo. Foi a primeira vez que o Brasil teve 2007, se eu não me engano. Então, a gente passou mais de um século sem uma regulamentação jurídica da posição da Igreja Católica no Brasil. Houve essa discussão nos anos 30, mas ela não foi adiante. No entanto, a Igreja passou a ser, para todos os efeitos, reconhecida publicamente, né? Porque o chefe de Estado, o presidente da República, estava presente nos eventos religiosos e tal, né? Participava ativamente. Muito bem. No entanto, importante lembrar que, apesar dessa relação aparentemente muito boa com Getúlio Vargas, dentro do Centro Dom Vital havia também um grupo que se opunha ao getulismo e à ditadura, porque se tratava de uma ditadura, né? Pode ser uma ditadura que fez muitas coisas boas, ok, mas era uma ditadura, e havia ali um grupo de democratas. Nem todo mundo no Centro Dom Vital era democrata, né? Também democracia não é nenhum dogma, né? Bom, mas, claro, o bem comum é um dogma, né? Mas a democracia é um instrumento. E dentro do Centro Dom Vital havia diversas posições políticas. Então, havia os tradicionalistas políticos, que muitos deles colaboraram com o regime de Vargas, outros não. E havia também os democratas, né, os democratas cristãos. E assim chegamos a Gustavo Corsão, porque dentro desses democratas cristãos, que eles se organizaram, criaram um órgão chamado Resistência Democrática. O líder deles era Sobral Pinto. E Gustavo Corsão era um jovem, já não tão jovem, né, já estava aí nos seus quase 40 anos, engenheiro formado no positivismo, que
depois de muito batalhar espiritualmente e com a ajuda da leitura de Chesterton e de Maritain, que é um outro tópico também que a gente pode depois comentar, Gustavo Corsão se converteu, passou aí no Centro Dom Vital, passou a frequentar o Centro Dom Vital, logo depois passou a ser professor no Centro Dom Vital. Mas ele carregava ainda uma mentalidade mais liberal nesse aspecto. E ele se posicionava, por exemplo, contra Getúlio Vargas, em nome da democracia. Esse grupo passou a ter uma influência muito grande, especialmente nos anos 40. Então, isso para mencionar que não havia também uma concordância geral, né, política dentro do Centro Dom Vital. Havia grupos que estavam a favor do regime de Vargas, que viam muitos benefícios ali para a Igreja, né, porque, de fato, ali estava se consolidando aquele projeto de 1890 de República Católica, por um lado. Por outro lado, havia os que estavam contra, que eram esses democratas cristãos que se organizaram na resistência democrática e contavam com nomes como Gustavo Corsão. Então, muito bem, né? Eu acho que assim a gente fecha essa trajetória do Santo Dom Vital, quer dizer, dos avanços conseguidos pelo Santo Dom Vital nos anos 30 para finalizar, comentar um pouco sobre a formação intelectual do Jackson de Figueiredo e sobre como o seu legado acabou entrando numa crise a partir dos anos 50 e dos anos 60. Jackson de Figueiredo, antes de ser católico, já era nacionalista. Então, e o nacionalismo brasileiro, naquela época, se reunia ao redor de um nome, que era o Conde Afonso Celso. Não sei se vocês já viram o livro Por que me ufano de meu país? Foi escrito pelo Conde Afonso Celso. O Conde Afonso Celso era um republicano durante a monarquia, e se tornou um monarquista durante a República. O pai dele foi foi o último ministro, foi o último presidente do Conselho de Ministros, né, o último primeiro-ministro do Império, o Visconde de Ouro Preto. E o Conde Afonso Celso passou por um processo de conversão, do qual passaram outras figuras também intelectuais do Brasil, como Joaquim Nabuco e tal. E agora acabei de me dar conta que a gente não falou, que a gente não falou de nomes importantes também, mas que não vão ficar para outra vez. Mas eu falo aqui, fica registrado, quem quiser procurar depois. José Soriano de Souza, muito, muito importante, né? Foi o que trouxe o tomismo para o Brasil no século XIX, e se doutorou em Lovaina também. Carlos Gelait, que participava da imprensa carioca e era um grande apologeta. Eduardo Prado, que foi um ideal para o próprio Jackson de Figueiredo, era um literato muito importante. Outros como Cândido Mendes, né, o senador Cândido Mendes, né, que é um nome que se perpetua na família, mas o senador Cândido Mendes foi um jurista muito importante, primo do João Mendes, que a gente já citou, que era uma família de Maranhão, que um ramo foi para o Rio de Janeiro e outro ramo foi para São Paulo. O ramo do Rio de Janeiro, que tem o senador Cândido Mendes, depois teve o filho dele, que foi o primeiro conde Cândido Mendes, que era um conde pontifício, como outros, né, como também Conde Pereira Carneiro, que fundou o Jornal do Brasil, que era um jornal, no seu início, monarquista. Carlos Gelait, que se tornou conde também, pontifício, e essa família Cândido Mendes é a que deu origem à Universidade Cândido Mendes, né? Mas que no início nasceu como um projeto de apostolado também. Nasceu como uma escola de ciências políticas e econômicas. Muito bem. Então, mas só para citar, né? Não vamos entrar em detalhes. O Conde Afonso Celso era o grande líder do nacionalismo brasileiro no Rio de Janeiro. Ele fundou a Ação Social Nacionalista em 1919, se eu não me engano. Jackson de Figueiredo era um dos militantes, né?
da ação social nacionalista. Ele, como outros, como Alcebiades de la Mare, que também foi muito importante, Álvaro Bomilcar, né? Não vamos falar desses nomes todos, mas havia a revista Brasília, depois o movimento chamado de propaganda nativista. Então, quando Jackson de Figueiredo se converte, ele também sobrenaturaliza essa militância nacionalista que ele já tinha, né? Essa militância nacionalista se torna um vamos catolicizar o Brasil. Nisso ele estava de acordo também com o próprio Conde Afonso Celso, com Álvaro Bomilcar e com vários outros que já eram católicos, Alcebiades de la Mare. Houve também vários ramos desse movimento nacionalista, e que também pode ser tema aí, por exemplo, né, basta lembrar, só vou mencionar, não vou entrar em detalhes, o fundador da Ação Integralista Brasileira, Plínio Salgado, era católico militante, convencido. A Ação Integralista Brasileira não era um movimento católico, né, porque não havia só católicos, nem eles queriam ser um movimento confessional, mas Plínio Salgado era católico. Ele escreveu até uma Vida de Cristo, que foi prefaciada pelo cardeal Cerejeira. A vida do Plínio Salgado também teve suas idas e vindas, né, o seu período em Portugal foi muito importante, mas como a ideia aqui é falar vários nomes, é importante lembrar do Plínio Salgado também. Falamos da conversão já de Alceu Amoroso Lima, né, do Tristão de Ataíde, que era o nome de pena dele, né, o pseudônimo dele, e como o Tristão de Ataíde já gozava de um prestígio intelectual muito grande, que ele também pôs a serviço do Centro Dom Vital. Ele passou a escrever uma série de livros que são muito valiosos e vale muito a pena a gente ler hoje em dia, que são vários livros didáticos, de perfil didático, dessa primeira fase do Alceu Amoroso Lima. Depois ele passou a ter outras posições, passou em teologia, Le Teilhard de Chardin, e foi mudando de posição. Mas os primeiros anos dele, ele era um tradicionalista, um tradicionalista nesse sentido, tradicionalista político, né? Aqui não estamos falando de nada litúrgico, um tradicionalista político, né? Ele é um contra-revolucionário. E ele escreveu uma série de livros, Política, que é um livro de 33, se eu não me engano, Preparação à Sociologia, Introdução ao Direito Moderno, Introdução Crítica ao Direito Moderno, se eu não me engano, Introdução à Economia. Todos esses livros, a partir de um ponto de vista contra-revolucionário, que é muito interessante e que ajudaram muito aqueles militantes do Centro Dom Vital a se formarem nesses assuntos, né? Então, Alceu Amoroso Lima passou a ser o presidente do Centro Dom Vital a partir da morte de Jackson de Figueiredo, em 1928. Ele morreu afogado na Barra da Tijuca. Alguns dias depois, o corpo dele foi encontrado em Maricá. Ele estava pescando com o filho dele e um amigo. E as ondas era um domingo, as ondas muito agitadas, e ele não resistiu. Muito bem, então Alceu Amoroso Lima tomou essa posição e passou a dar um outro enfoque para o Centro Dom Vital, porque se na época do Jackson de Figueiredo o Centro Dom Vital era muito voltado para a política, e, por exemplo, o Jackson de Figueiredo participou ativamente da campanha de Arthur Bernardes, inclusive trabalhou depois com Arthur Bernardes, Alceu Amoroso Lima pretendeu dar um passo atrás e dar mais uma formação cultural. E aí permitiu também uma pluralidade política, como a gente já viu, né? Aqueles que apoiavam Getúlio Vargas, aqueles que estavam contra. Isso foi... E, ao mesmo tempo, também favoreceu muito o movimento integralista, porque, como mencionado, a associação que se faz entre integralismo e nazismo não é justa, né? Os integralistas não eram racistas nem antissemitas, né? Embora houvesse alguns, Gustavo Barroso, por exemplo, tinha alguns livros que poderiam ser interpretados dessa forma, mas nunca de um ponto de vista racista, né? De um ponto de vista cultural, que a gente pode deixar para uma outra ocasião. Mas, em resumo, não é justo equiparar os integralistas aos fascistas e muito menos aos nazistas. Era um movimento nacionalista, né? Isso sim, e que contou com muitos, com o apoio informal do Alceu Amoroso Lima. No início, ele mesmo não era membro ele não era integralista, mas ele recomendava
E também eles tiveram um papel muito importante, os membros do Centro Dom Vital. Vejam bem que a Ação Integralista Brasileira foi o maior partido que já houve no Brasil, porque nos anos 30 já tinha 1 milhão de filiados. O que era o Brasil nos anos 30? Quantas pessoas tinha no Brasil, né? Então foi o primeiro movimento de massas do Brasil. Mas, bom, muito bem. Em São Paulo havia a Ação Imperial Patronovista Brasileira, que era explicitamente monarquista, diferente de Plínio Salgado, explicitamente monarquista, explicitamente católica, que era chefiada por um membro do Centro Dom Vital de São Paulo, Arlindo Veiga dos Santos, que foi também presidente da Frente Negra Brasileira. E que contou também com muitos intelectuais, como Luiz da Câmara Cascudo e tal. Bom, acho que já falamos muito, né? Só mencionar que quando Dom Sebastião Leme e o padre Leonel Franca faleceram mais ou menos perto de Dom Sebastião Leme, 1943, e o padre Leonel Franca, 48, ou o contrário. Alceu Moroso Lima, de certa forma, perdeu aqueles seus diretores espirituais e passou a ler autores novos e a mudar de posições. Isso criou, depois de um tempo ele foi para os Estados Unidos, ele foi trabalhar na Organização dos Estados Americanos, e quem tomou as rédeas do Centro Dom Vital foi Gustavo Corsão, como diretor. Quando Alceu Moroso Lima voltou, e voltou muito mais liberal, digamos assim, houve um choque dentro do Centro Dom Vital. Então, a maior parte do Centro Dom Vital pediu ao cardeal Câmara, que era o cardeal do Rio, sucessor do cardeal Leme, que os auxiliasse, mas, como a gente já mencionou, o Centro Dom Vital era um centro leigo, né? O cardeal ele tinha juridicamente ele não tinha uma ascendência, né, sobre o centro. E o que ele sugeriu em comum acordo é que eles fundassem uma nova organização, e foi fundada em 1968. Depois de muita crise, né, em 1968 foi fundada um Centro de Cultura Humanística, que iniciou uma revista chamada Permanência, que foi fundada em 1968 com bênção do cardeal Câmara e com um grande grupo de intelectuais do Centro Dom Vital, muitos monges do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, professores universitários como Hélio Fraga, Gladstone Chaves de Mello, Alfredo Lage, né, que são também nomes que vale a pena procurar. Todos eles escreveram livros fundamentais, né? Precisa montar uma biblioteca desse pensamento católico do século XX, que é uma coisa fenomenal. Escreveram sobre muita coisa. Muito bem, a Permanência tomou outro rumo depois, né, já nos anos 70, mas ela nasceu como essa tentativa de restauração do Centro Dom Vital, no espírito de Jackson de Figueiredo. Bom, então, acho que já falei bastante, né? Se vocês tiverem perguntas, tiverem comentários, alguma curiosidade, alguma coisa, fico à disposição.